Correio Esportivo no ar! Mais uma edição do programa, mais um programa então para você especial hoje com participação. Estamos recebendo então convidada aqui no nosso estúdio. Hoje eu converso, né? Primeiramente, boa noite para você, né, que tá chegando aqui em mais um episódio. Um abraço aí também pro pessoal do Spotify, que a gente está aos pouquinhos já chegando. Já estamos com os episódios de todos os podcasts aqui do Correio Digital no Spotify também. Então, já cumprimentando a galera do Spotify. Você que também vai assistir no YouTube, como vem sendo até hoje, né? Como começamos essa trajetória. Boa noite, boa sexta-feira para você. Chega junto em mais um Correio Esportivo. Hoje eu recebo aqui ela, que é goleira de futsal da cidade de Rio Bonito, a Nicole dos Santos. Nicole. Muito obrigada pelo convite. De nada. Que bom que você aceitou, né? Prazer te receber aqui, contar um pouquinho então da sua relação com o esporte, né? Do que você atua. E vamos então começar já esse bate-papo de hoje, que será, então, basicamente, né, sobretudo sobre futsal, né, que é a sua praia, né, é o futsal, é a sua modalidade, é onde você se sente mais confortável, não é? Eu até me arrisco em outros esportes, mas eu prefiro muito mais o futsal. Beleza. Nicole, para começar, você, assim como eu, você também não é daqui do Paraná, você também veio de fora, né? No caso, você veio de Santa Cruz do Rio Pardo, é isso? Para Laranjeiras? Isso. Então, conta para mim, para todo mundo, né, que tá assistindo o Correio, como é que foi essa transição de Santa Cruz do Rio Pardo aqui para Laranjeiras, e também se você já pensava lá no interior de São Paulo em ser atleta, em jogar futsal ou não, isso foi uma coisa que veio bem depois. Foi muito difícil, né, mudar pra cá, porque minha visão do Paraná era totalmente diferente. Entendo bem. E eu vim justamente para estudar na Universidade Federal da Fronteira Sul, né, que reside aqui em Laranjeiras do Sul. Foi um pouco diferente do que era na minha cidade, né, porque Laranjeiras é um pouco menor. Mas foi uma adaptação bem tranquila, fui bem recebida. E ser atleta foi uma coisa que eu sempre sonhei quando era pequena. Só que depois que eu estourei o ligamento, foi uma coisa que era um hobby, sabe? Ficou de lado. Quando eu voltei quando eu vim morar em Laranjeiras, eu achei que não seria possível voltar a jogar, nem praticar da forma que eu praticava. Porque quando eu machuquei o joelho, eu tava em ascensão, né? Porque era novinha, tava tudo em dia. Aí, quando eu cheguei em Laranjeiras, eu tive a oportunidade de ser chamada para ir treinar nos primeiros treinos da universidade. E logo depois teve o Brasileiro de Futebol, lá em Curitiba, né? Que junta todas as universidades do Brasil. E acabei indo, mesmo com a minha mãe falando que não, né? Que eu fazia 1 ano e meio, que eu tinha voltado da cirurgia, estava fazendo fisioterapia ainda, estava aos poucos, nem poderia estar indo jogar, né? Aí eu fui, não senti nenhuma dor, mas o sonho de atleta ainda fica, mas não é uma coisa que daqui 5 anos eu pretendo me tornar um atleta profissional. Hoje não, hoje é só mais um hobby mesmo. Entendi. Então você começou ali também, acho que como é a maioria das histórias no esporte, muito assim, despretensioso, né? Chegou, às vezes foi um convite, veio por causa da vinda para estudar na UFES, e aí teve um convite e tal, e aí surgiu, digamos assim, o esporte na sua vida, né? Sim. Legal. Foi vindo e ficou. E aí, então, você é goleira. Você começou jogando na linha e depois foi pro gol? Você já começou ali debaixo das traves? Como é que foi esse processo também de adaptação até você se identificar como goleira? Os escolares, quando começou os treinos, eu jogava na linha. Só que aí sempre faltava uma goleira. Aí nos escolares acabaram me colocando no gol, mas eu odiava jogar no gol. Aí quando eu fui jogar pra cidade, né, treinar com as meninas da cidade lá em Santa Cruz, acabou que os primeiros treinos eu fui na linha, aí surgiu um outro campeonato e não tinha nenhuma goleira. Aí teve alguém que disse pro treinador que eu tinha jogado pelo gol na escola, mas eu odiava jogar no gol. Aí eu fui obrigada a jogar. Depois, no começo eu nem ia tão bem, eu ia bem mal, na verdade. Mas depois acabou indo e eu acabei gostando. A transição foi um pouco ruim, né? Porque tem que aprender a cair, sem se machucar. Você tem que ter... Porque o goleiro ele pode ser o herói e o vilão ao mesmo tempo do jogo, né?
essa questão mais psicológica, eu acho que pra mim foi um pouco mais difícil, né? Entendi. E essa pessoa que falou pro treinador que você tinha jogado no gol, ela inventou essa história ou não? Você tinha realmente... então não inventou nada, não foi uma mentira pro treinador, né? Não. Que no final das contas, lá tem, acho que 2 pontos positivos. Como não foi uma mentira, não foi uma invenção, ela falou uma coisa que tinha acontecido e acabou que mesmo você não gostando no começo, você tomou gosto, né? Tipo, se encantou com, acho que com o fato de ser goleira, né? Sim. Passou a gostar. Acho que bom, né? Senão podia ficar com a raiva da pessoa. E você passou então também, conforme você me contou, né, em off, você passou numa peneira para um time feminino no Noroeste, quando você tinha 14 anos e você foi morar em Bauru, foi isso mesmo? Isso. Como é que foi também esse momento na sua vida? Uma felicidade tremenda. Mesmo jogando futsal naquela época, ia ser minha primeira experiência, né? Jogando futebol mesmo de campo, trave muito maior, campo totalmente diferente. Foi muito gratificante, assim. Eu aprendi muito como atleta também. Foi uma coisa que me fez amadurecer muito, porque eu era muito criança, assim dizendo, né? Do interior, ainda não tinha saído de casa, era a primeira vez, e isso foi muito bom para pro meu crescimento, psicologicamente eu evolui muito e fisicamente também. Sei os meus pontos fortes e fracos. Tinha até um treinador meu na época lá em Bauru, preparador físico, que ele falava: se você tem qualquer outro tipo de problema, você vai correr, se você tá com fome, você vai correr. E é uma coisa que eu trouxe pra minha vida e eu faço isso até hoje. É mesmo? Então virou, ainda serviu como uma filosofia de vida, né? Serviu para além do esporte na sua vida. E quanto tempo você jogou, né, lá nessa fase, nessa experiência? E até você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer: quais são os principais aprendizados que você traz dessa experiência? Bom, eu joguei pelo Noroeste mais ou menos ou 6 meses ou 8 meses, eu não lembro, que faz bastante tempo. Tranquilo. E de aprendizado, além da mentalidade que eu evoluí, perdi um pouco da inocência, assim, né? Porque Bauru tem 150 mil habitantes maior, e é totalmente diferente. Então aprendi a me virar, sabe, a cuidar mais de mim, a sair um pouco da dependência da minha mãe e evoluir como pessoa também, além de ser como atleta. Que legal, cara. Bacana o seu testemunho aí. E como você enfrentou emocionalmente a lesão no ligamento cruzado anterior que você teve, que você mencionou aqui já, e no menisco, então, que você teve nessa fase? Como que você fez para superar esse momento muito complicado como atleta? O primeiro momento eu chorei muito, né? Porque além da questão psicológica me abalou muito, eu não tinha a dimensão do momento que eu torci o joelho, não tinha a dimensão da gravidade que teria essa lesão. Aí os primeiros dias foi difícil para andar, né? Porque ele incha muito, fica uma lesão bem delicada. O que me fortaleceu nesses momentos, além da dor, porque eu saberia que eu teria que cuidar, né? Não dá, ser teimosa naquele momento não ia ajudar em nada, ao contrário, só ia piorar a situação. E para todo mundo que o joelho para quem joga futsal realmente pega muito, a LCA você perde o freio, assim dizendo. Você pode correr e você vai cair porque você não tem os freios das pernas. Então, pra mim, eu sempre andava com mais cuidado, descia a escada com mais cuidado, porque era uma lesão bem delicada. Então, eu poderia, de qualquer forma, se eu forçasse mais, poderia voltar, por exemplo, nunca mais jogar. Então era um trauma que eu não queria ter. Acho que isso até os atletas, né, tipo, de alto nível, assim, o pessoal de futsal de alto nível, de futebol principalmente, né, acho que isso é muito do atleta, né, todo mundo quer superar, não ter, na verdade, um trauma, né, num pós-lesão. A gente vê isso, né, nos times aí, né, tipo, de Série A do Brasil, enfim. E conforme você também me contou, né, da sua história, a pandemia, ela atrasou a sua cirurgia por 2 anos. O que te manteve motivada nesse período, né, desse atraso por conta da pandemia na sua operação? A primeira foi que realmente não podia sair de casa, né? A minha cidade ficou numa situação bem complicada, né? Perdi pessoas assim que não eram da minha família, mas que eu conhecia, né? Então, procurei no primeiro momento ficar dentro de casa, porque não tinha muito o que a gente fazer, né? Não podia ser teimosa. Só que acabando ali a pandemia no último ano, eu ainda fui teimosa, fui treinar. Eu treinei por 1h30, tranquilamente. Aí a hora que eu fui cobrar um tiro de meta, que eu rompi o ligamento da perna de apoio, né? A perna esquerda. A hora que eu fui cobrar o tiro de meta, eu torci de novo. Caramba! Aí inchou, teve toda aquela dor.
Aí eu aprendi a lição, né? Depois de alguns meses o médico falou, se você forçar de novo, você tem risco até de ficar sem andar, por exemplo. Porque ia machucando toda a parte dos ossos ali daquela região, né? Então, e também cada vez mais ia juntando mais água, né? Secreção naquela região. Então acho que o que manteve eu ali muito firme é saber que eu poderia ficar sem andar. Eu acho que é uma frase forte, né? Uma motivação bem contundente, assim. E agora vamos falar um pouquinho do Leoas, né? Tá aqui a camisa, também já aproveitar, né? Já agradecendo também por ter trazido a camisa que ajuda a decorar o programa hoje e perguntar, né, sobre o Leoas. Tá vendo aqui o nome é Leoas CB. Primeiro de tudo, assim, o CB é do quê? Campo do Bugre. Campo do Bugre. Leoas Campo do Bugre, então. E como que o Leoas Campo do Bugre e a cidade de Rio Bonito chegaram na sua vida? Quando eu entrei na UFES em 2023, comecei a treinar na universidade, tinha uma menina que era do Rio Bonito, né, a Cíntia. Ela era veterana minha do curso de agronomia. Aí ela foi treinar com a gente algumas vezes, ela viu, né, que eu jogava bem e tudo mais, aí a gente foi para os Jogos Universitários de Futsal em Apucarana, ela foi também. A gente teve o prazer de disputar algum campeonato junto. Aí, e depois que a gente voltou dessa competição, ela me mandou mensagem. Eu era muito vergonhosa no começo. Ela me mandou mensagem me chamando para ir treinar um dia, se eu topava fazer parte do time, disputar alguns campeonatos de fora. Aí eu falei que sim, né? Que eu sempre fui louco por bola, né? Então. Aí eu falei que sim. Só que aí, quando eu fui de férias no meio do ano, acabou não dando para mim disputar nenhum campeonato, só treinar mesmo. Aí, quando eu voltei, né, em agosto, começou um campeonato em Cantagalo. Aí ela me chamou, esse campeonato você pode entrar, que não sei o que tem. Aí eu fui. O primeiro jogo, eu tinha muita vergonha. Eu entrei dando olhos, eu não falava com ninguém. Eu acho que os outros até a pessoa achava que eu era chata, né? Eu tinha muita vergonha de falar com ninguém, só falava com ela mesmo. Aí o primeiro jogo fui bem, o segundo jogo também. Aí foi criando essa amizade, né? Fui gostando do time, fui gostando das minhas companheiras também. E quando eu fui jogar o primeiro campeonato no Rio Bonito, o pessoal foi me abraçando, sabe? Isso pra mim foi muito bom, eu gostei muito. É uma experiência que eu falo pra todo mundo lá em São Paulo, eu carrego pra mim. E toda vez que tem campeonato no Rio Bonito, sempre é muito gratificante, né? As criancinhas, agora que as crianças estavam tendo aula lá na universidade, sempre me conhecem, elas ficam todas admiradas. Às vezes encontrei no mercado também. Isso pra mim é muito legal, porque gostoso, eu gosto de transmitir essa energia, né? De certa forma, quero incentivar as crianças a jogarem, porque é um esporte que trouxe alegria pra minha vida. Eu falo que é meu calmante, de certa forma, para as crianças também deve ser, né? Que legal, cara. Parabéns aí, né, pelo já ter esse certo reconhecimento, né? As crianças pedir para tirar uma foto e tudo. Aproveitando que a gente então tá apresentando aqui o Leoas Campo do Bugre, né? Que tá decorando o ambiente. Também tem fotos suas aqui, né? Então, dessa sua carreira, da sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente, caso, né, você se recorde de qual momento é cada imagem aqui, né? Essa aqui é do Joia, né? Do Guarapuava, que é os Jogos Universitários. Esse aqui é o campeonato do ano passado, a Taça Rio, que a gente ficou em segundo lugar e eu fui eleita a melhor goleira. Pô, parabéns, que legal. E essa daqui é a de futebol dos Jogos Brasileiros da Universidade. É essa ali quando você teve a experiência em campo, quando eu voltei. Que legal, viu? Há quanto tempo que você está atuando no Leoas e vocês estão disputando algum campeonato no momento? Vai fazer 3 anos agora em agosto que eu jogo pelos Leoas. Bastante tempo. E a gente vai entrar no campeonato agora no Vermont, que começa agora sábado ou sexta-feira, se eu não me engano. É um campeonato composto mais ou menos por 16 equipes. Tem equipes de Guarapuava, Candói, Cantagalo, além de ser daqui da região, de outras regiões também. E por enquanto é só esse, né? Vamos ver se esse ano vai ter Taça Rio ou não, mas esse ano ainda tem o Jarcãs, que eu disputo pelo Rio Bonito, né? Que legal. E deve ter outros campeonatos na região. Sulina sempre abre algum campeonato, aqui na região também sempre tem. Então já tem um campeonato certo, começa agora em breve aí esse final de semana e uma possibilidade de outras competições aí ao longo do ano. Não, sempre tem. Que legal, cara. E quais são os seus objetivos no futsal? Se você tem sonhos como uma atleta, uma goleira de futsal que você pretende realizar? Bom, eu acredito que eu gosto muito mais de apostar coletivamente. Eu acho que o individual conta muito, mas eu gosto de ganhar coletivo, né?
Eu prefiro muito mais ganhar um campeonato do que ganhar o melhor goleiro, por exemplo. Pretendo ser campeão na Copa Vermonde agora, de futsal. Quero chegar muito longe no Jarcãs e poder ser campeão esse ano também. E, bom, pretendo levantar a taça de futsal feminino do Rio Bonito, que é o meu sonho. Ano passado a gente bateu na trave por detalhes, mas era uma equipe muito forte também. E ganhar mais um troféu de melhor goleira, né? Você tem o 2, acho que mais um pra levar pra casa já tá bom. Tá certo. Uma perguntinha aqui, a penúltima, antes da gente estar finalizando esse bate-papo muito legal, que não tá nem no roteiro, mas dentro da conversa me veio à mente aqui. Treinador, você teve algum treinador que te marcou, algum que seja assim o melhor da sua vida, e por que ele te marcou? Bom, o meu primeiro treinador, o segundo, né, que tem meu segundo treinador, que foi o Marcão, né, que é lá de Santa Cruz do Rio Pardo, ele sempre foi um cara muito rígido, sabe, sempre cobrou muito da gente. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente não sabe da capacidade que a gente tem para entregar dentro e fora de quadra, né? Eu acho que isso me marcou muito. É uma pessoa que eu sempre comento com quem joga comigo. Eu falo, nossa, se meu treinador estivesse aqui, a gente já teria tudo tomando fumo, né? Ele é um cara muito persistente, sabe muitas técnicas, é um cara muito incrível, e eu levo ele aonde eu for. Que legal, então. E, Nicole, para fechar, o seu time do coração, para quem você torce, Nicole? Eu sou corintiana. Corintiana! Sou. Corinthians que foi campeão aí da Supercopa agora, né, recentemente. Acabou no Paulista sendo eliminado pelo Novo Horizontino, né? Mas qual que é a tua, além, né, de, já estão assim num bom momento, no lucro de ter conquistado uma taça já esse ano. Mas como torcedora, qual a sua expectativa para a temporada 2026? Eu quero muito que ganhe o brasileiro, né? E que chegue o mais longe possível na Libertadores, que todo mundo sabe, né? O Corinthians precisa de dinheiro. E quero ser campeão esse ano de novo da Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians tem uma força que nenhum outro time tem, que é em Copas, né? Jogos decisivos, o Corinthians consegue ser realmente muito decisivo. E a nossa torcida empurra muito o Corinthians para ser campeão. Pena que foi eliminado agora pro Grêmio Novo Horizontino, né? A gente tá sofrendo com lesão ao longo da temporada, né? Mas pretendo levantar mais taças esse ano, né? Tá certo. Pra ficar bem composto o time. O Dorival, você gosta do trabalho do técnico? A gente falou que treinador agora há pouco. Gosto. Já xinguei muito ele no começo, mas gosto. Ele é um treinador muito específico, né? Eu acho que pena que não teve tanto tempo de carreira na seleção brasileira, mas ele é um técnico muito inovador, sabe? Tem essa capacidade de ter poucas peças, mas conseguir fazer um time bom e com pouco dinheiro, pouco recurso, realmente fazer um time competitivo, levantar um time pra cima e continuar ganhando, porque vou ser sincera, eu acreditava no Corinthians para ser campeão da Supercopa, mas a gente sabia a dificuldade que era, que o Flamengo é um time que vem ganhando tudo, né? E ele mostrou que o Corinthians pode sofrer muito sem tacar a bola nos pés, mas a hora que sobrar essa bola, conseguir fazer o gol, conseguir ser campeão, da forma que foi. Tá certo. Nicole, um prazer te receber, eu adorei a sua história, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Que você, né, o Leoas aí, a UFES, né, o time da UFES, que vocês tenham muitas boa sorte aí nas competições nesse ano, né? Já fica aqui o nosso desejo de boa sorte para o campeonato que vai começar agora, ali em Virmonde, que você disse? Isso, Virmonde. Em Virmonde. Então, parabéns aí, sucesso para Leoas, sucesso para você, né? Que seja uma caminhada aí de muito brilho, né? De muitas conquistas. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Correio Esportivo, então, com a Nicole dos Santos, goleira do Leoas Campo do Bugre, lá de Rio Bonito, desejando aqui novamente todo sucesso pro time e pra ela. O Correio Esportivo volta na segunda-feira com mais esporte, mais futebol pra você. Fiquem ligados, não perca. Bom final de semana e até segunda. Valeu, galera!